Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Tribuna Livre, que recebe hoje aqui o secretário de Justiça e Direitos Humanos do Estado do Acre, ex-deputado Nilson Mourão, e o advogado Dr. Emilson Brasil. Nosso tema é a pena de morte. Dr. Emilson, pelo que eu entendo, a Justiça julga com base nas investigações, nas evidências colhidas através das investigações policiais. Nós sabemos que nós temos no Brasil uma das polícias com a menor resolutividade entre as menores do mundo, com exceção do Acre, que segundo o secretário de Segurança Pública, doutor seu xará Emilson Farias, tem a maior resolutividade entre as polícias do país. Eu pergunto, não é temerário que o sistema judiciário acabe causando muitas injustiças, cometendo muitas injustiças em função da falha das investigações policiais no país? Veja só, esse tempo que eu advogo, já vai fazer 2 décadas, eu tive a oportunidade de me envolver e tomar conhecimento com apenas 3 casos em que o condenado era inocente. 3 casos. De quantos casos, aproximadamente, doutor Emilson? Independente dos casos que eu tenho me envolvido, eu digo do meu conhecimento, certo. 3 casos em que o condenado era inocente. E as penas eram pesadas? Não, todos por homicídio. Todo por homicídio. Tá, depois foi feita a correção pelo Estado e as pessoas foram colocadas livradas soltas e os autores foram condenados. Todos aqui no Acre? Não, do meu tempo aqui no Acre. Só de advocacia aqui. O que acontece é o seguinte, nós temos, e aqui eu vou dizer uma coisa, nós temos um Ministério Público muito atuante. Nosso Ministério Público é muito atuante, muito qualificado. E muito qualificado. Nós temos, apesar das dificuldades, por falta de estrutura das nossas delegacias, das falta de condições efetivas de trabalho, que não é um caso acreano, é um caso nacional, falta de recursos para poder prover a atividade da investigação policial, para poder desenvolver a persecução penal, você pode enfrentar falhas. Mas essas falhas, com as diligências, elas são suprimidas. Tá? E eu particularmente, fico muito a cavalheiro para dizer que no nosso judiciário, em função do trabalho que é desenvolvido a partir do inquérito policial, até a fase instrutória, na fase processual, tem sido conduzido com uma maior qualificação e o maior acerto possível. No Acre. Certo. Fora daqui, eu tenho a impressão de que o zelo daquele responsável pela segurança pública não é tão grande quanto o zelo daqueles que militam aqui. Porque é comum nós assistirmos no meio de comunicação que policiais, quer civis, quer militares, quer das próprias Forças Armadas, têm se envolvido costumeiramente em atos que são incompatíveis com a função pública deles. Aqui no Acre, dificilmente nós temos conhecimento disso. Ou, eu particularmente, não tenho conhecimento disso. Tá? De nós termos, na nossa Polícia Civil e Militar, bandidos travestidos de policiais. Aqui nós não temos. E o que dá segurança para a gente é saber que a investigação policial, ela pode ter falhas, mas ela não é tendenciosa. O Ministério Público, que atua com muita qualidade, eu sou até suspeito para falar, porque a grande maioria dos promotores eu tenho uma amizade pessoal com eles, tá? Mas, Arquibaldo, nós não estamos dentro de uma estrutura de persecução penal muito qualificada. Secretário Nilson, queria falar dos casos nos Estados Unidos. Pessoas que estão na fila da pena de morte são inocentes. Erro judiciário? Bom, eu li, na verdade, sem um aprofundamento maior, mas li nos Estados Unidos, ultimamente, uns 2, 3 casos que as pessoas chegaram a cumprir 20, 30 anos de prisão e, ao final, estavam no corredor da morte. No chamado corredor da morte, na proximidade da sua execução, a justiça concluiu que, de fato, ele era inocente. E eu vi o depoimento de um deles, ele saiu sem nenhuma mágoa. Ele saiu com o coração livre. Ele queria se juntar aos seus amigos, visitar, lamentava muito não poder mais ver a sua mãe, mas ele saiu feliz, muito feliz. Entretanto,
não trazia rancor. Não trazia nenhum rancor. Ele não foi daquele que ficou marcado por ter passado tantos anos na cadeia. Sequelado, né? Sequelado. Ele encarou com muita tranquilidade e serenidade. São casos raros. Mas isso mostra o quê? Esse caso mesmo agora da Indonésia. Nesse último pelotão de fuzilamento. Tinham vários, dentre os quais uma senhora das Filipinas. Houve um contato entre o governo das Filipinas e da Indonésia e o judiciário da Indonésia reconheceu que ela de fato teria que ter um tratamento diferenciado. Ela foi retirada da fila do fuzilamento. Mas você sabe por quê, né? Não. Ah, sim, porque ela todo o tempo negando, disse que era inocente, que tinham colocado na mala dela, uns amigos que vinham, colocaram na mala dela drogas, sem ela saber. Ela arrumou uma maleta lá no quarto com os amigos e tal, botaram, e ela não sabia sequer. Essa foi a grande defesa que ela, não sei se é verdade ou não, mas o que ela alegava era isso, que ela era inocente, absolutamente inocente, não tinha conhecimento que tinha droga dentro da maleta Ela dela. deve ter alegado isso durante muito tempo. Isso. Apesar disso, foi mantida presa. Isso. E ao final, de fato, foi comprovado que ocorreu o que você foi. falou. Foi comprovado, mas uma atitude que eu achei absolutamente. A responsável muito... pelo tráfico assumiu. Exatamente. O responsável assumiu. Como no caso do Rodrigo Goulart, esse que foi O último que foi fuzilado, ele teve uma atitude também muito louvável. Porque quando ele foi preso com mais 2. E a primeira providência dele foi assumir a responsabilidade de isentar os companheiros. Porque se não fosse assim, talvez o fuzilamento fosse dos 3 e não só dele. Exatamente. É por isso que eu acho que os países que se implantam a pena de morte, antes da sua execução, e os Estados Unidos também, você vê que nunca a execução se dá entre a sentença e a execução, se dá num prazo inferior a 10 anos. É que eles ficam buscando todos os meios possível e imaginário para não cometer o chamado erro judiciário. Mas, Narciso, já imaginou se essa senhora, ela alegando inocência, se essa senhora não confessa, ela poderia ter sido... Não, se ele não confessa, ela seria executada. Não, seria executada, né? Era uma mulher que assumiu. E se ele tivesse confessado... Ela teria sido e se ele tivesse fuzilado confessado inocentemente. a posteriori, aí é que o erro... Narciso, a gente fala muito nos Estados Unidos, mas nós temos que fazer aqui uma pequena correção. Nos Estados Unidos, dos 50 estados, 18 não adotam a pena de morte. 18. Porque o estado lá realmente existe uma federação. Os estados têm suas próprias leis, né? E a Constituição são só aqueles artigozinhos e depois os estados que fazem suas próprias leis. E 18 não adotam... Não é como a nossa, que é analítica demais, que você elogia tanto, né? Mas há um caso de um... Notadamente o artigo 5º. Mas viu, Narciso, há o caso de um estado norte-americano que aplicava a pena capital na cadeira elétrica, foram aplicar, o cara resistiu durante 40 minutos e não foi a óbito. Aí os parlamentares se reuniram e mudaram o tipo de execução. De injeção letal. Passou para injeção. Passou para injeção letal. Mas nos países islâmicos, aí já que é interessante, você é condenado à execução, qualquer que seja o critério, o fuzilamento, ou pela fogueira. Se por acaso, se você for submetido ao fuzilamento e um daqueles tiros errar e não for mortal, o elemento é logo inocentado porque Allah salvou. Allah reconheceu a inocência. Como a coisa está descontraída agora, você imagina no Brasil a pena de morte? Rapaz, na mudança de governo,
O que esse nego se degolado em praça pública? Poderia ocorrer. Ou seja, vamos mudasse um governo, que o outro assumisse, chegava lá para não escapava um. Não, mas o brasileiro não. Mas o brasileiro não tinha. Não tinha, naquele tempo não tinha, mas agora. Não assistiria, não permitiria uma execução. Permitiria. Como é que é? Permitiria. A índole do brasileiro não permite. Não, mas Narciso, foi com esse cuidado que eu e você e outros constituintes colocamos a cláusula de inviolabilidade da vida como pétrea. Porque se fizer um plebiscito, colocando à parte esse caso lá da Indonésia, a maioria é a favor da pena de morte no Brasil. Pode ter certeza disso. Desde que não seja para os entes queridos deles. Ah, sim, claro. Ela faz uma ressalva. Mas a figura mundial que mais foi contra a pena de morte, que se rebelou primeiro contra tudo isso, que naquela época, há mais de 200 anos, é o César Beccaria, aquele jurista italiano, César Beccaria. Ele disse que o direito à indignação está correto, é da natureza humana. Sim. A indignação. Aquela história, se eu lhe perguntar, Emil, se um bandido chega na sua casa, matar sua mulher, seu filho, seus netos, tudinho, você... Beccaria. O que é que você... Beccaria. Matá-lo. Você não quer nem que o Estado faça, você quer fazer justiça. Exatamente. Isso é, As próprias mãos. É justiçar mesmo. Mas está acontecendo hoje no meio da rua, não. lixando e tudo. Agora, você disse que o brasileiro não tem, mas o Nilson lembrou bem. Diariamente nós estamos vendo linchamento, porque ninguém suporta também. Amarra as pessoas, carros de enforcamento. Agora, Emil, eu só queria fazer um reparo no seu exemplo que você deu e que resultou em alguns risos. Eu acho que nós amadurecemos muito politicamente. O Brasil teve um amadurecimento político grande nesse período que vai depois da ditadura militar. Então, mesmo que você tenha dito num tom mais jocoso, eu falei foi eu nesse não sentido. creio que numa mudança de governo, em qualquer lugar, numa mudança de governo, ou estadual ou federal, quem perdesse iria para a forca. Eu não creio nisso. Eu acho que o Brasil amadureceu politicamente. Eu acho que em outros momentos talvez. Agora eu acho que isso está fora de... pilhéria, por conta claro. de que... A pena de morte, o cara ferrava para mim, não fez? O Brasil é tolerante. Brasil, o Brasil é tolerante. O pessoal que hoje lincha os outros no meio da rua porque já está no limite. E as agressões e os crimes que vão sendo cometidos vão sendo cada vez mais audaciosos, vão sendo cada vez mais com requinte de crueldade. O caso daquela dentista, vocês lembram? Mas incendiário. Vocês me permitem fazer O cara foi lá, entrou, pegou os cartões de crédito dela, foi no caixa, tinha R$30, os caras acharam pouco, voltaram a tocar fogo dela, rapaz. Porque tinha pouco dinheiro? Porque tinha R$30, quer dizer, isso é uma coisa, a população pegando uma pessoa dessa, é claro que ele será lixado. Secretário Nilson Mourão, muita gente diz o seguinte, que a Secretaria de Direitos Humanos só serve, isso é comum se ouvir, para beneficiar bandidos. Eu não concordo com isso. Nem eu. Eu sei que tem um papel relevante, mas eu perguntaria, além disso, qual é a sua opinião como secretário para o recrudescimento dessa violência no país de hoje? Olha, bom, esse estigma nós realmente temos. Né? Quem milita em direitos humanos, seja por as mais diferentes razões, ele vai sendo estigmatizado como defensor de bandido. Eu deixei claro várias vezes aqui no programa e outras circunstâncias. Minha posição é clara, quer dizer, a posição do nosso governo é clara. Bandido tem que ser investigado, se culpado deve ser julgado com julgamento justo, se for condenado tem que cumprir sua pena, segundo manda a legislação brasileira. O que nós não podemos admitir é que nesse processo todo haja tortura, tratamento desumano, degradante, contra a pessoa que está custodiada pelo Estado para cumprir a pena dela. Então, isso aí nós somos contra. Nós não podemos matar uma pessoa que está presa de fome, é por isso que eu defendo a prisão perpétua. Se ele não tiver mais condições de sobreviver coletivamente, o Estado banca. A vida dele é sagrada. Secretário. Agora, o que nós somos contra são esses exageros que se cometem, excessos por parte o do aparelho tratamento policial, cruel aos presos. O tratamento cruel, Desumano. o direito que o preso tem de ser tratado da sua doença. Aí muitas vezes dentro dos presídios não dão os remédios dele, impedem dele procurar os médicos. É isso que nós somos contra. Claro. Agora ele precisa cumprir sua pena.
Só rapidamente, para me encerrar. Por favor, estamos acabando o programa. E outra coisa. Não digo que aconteça de forma genérica, mas o que nós temos que combater é o tratamento que também é dispensado aos familiares dos presos. Sim. Esse tratamento também tem que ser respeitoso e humano. E muitas das vezes não é. Tratam o preso, tratam a família do preso como se criminosa fosse. Eu, particularmente, sou radicalmente contrário a isso. Eu acho que isso aí vai ao encontro e corrobora com o entendimento do secretário Nilson. E nós temos que, vai cumprir a pena, mas não precisa arrancar a unha nem furar o olho. Mas o avanço... Sim, eu acompanho. A última decisão tomada agora, que não cabe mais aquela postura aquele exame de revista vexatório sobre infamante, as mulheres. Isso acabou aqui, eu acho um grande avanço. Eu tenho acompanhado. Doutor Emilson falou no primeiro bloco, só um comentário, se o senhor quiser responder no seu minuto, o senhor fica à vontade. Mas falando no primeiro bloco que nos Estados Unidos as penas, a violência não diminui em função do grande número de prisão, da instituição da prisão perpétua e pena de morte, mas também poderia aumentar se não fosse isso. Boa pergunta. É um bandido a menos. Poderia, mas o que... minuto, doutor. Os indicadores não apontam nesse sentido. Eles apontam que a pena de morte não tem sido um método pedagógico. Não tem sido aliás, nem o cárcere é pedagógico. As medidas para você ressocializar, para você tornar aquele que cometeu o delito pessoas que venham a ser úteis à sociedade, esses métodos nós temos que buscar incessantemente. E eu aponto a única saída para o combate à violência e a outras mazelas da sociedade é um estudo de qualidade. É dar a essas pessoas o domínio do saber e da cultura. Quer falar, Osmir? 30 segundos. Não, eu volto a dizer aquilo que disse no início. Graças a Deus, e é graças à nossa Constituição, Narciso, a pena de morte está abolida no Brasil. Narciso? Não, eu acho que o ensino de qualidade, para mim, eu até diria que está sendo uma das coisas que eu estou estudando agora, lendo muito sobre isso, porque não há saída fora da educação. Mas antes da educação, deputado, eu vou lhe falar uma coisa. O meu caráter moral foi dado pelo meu pai e minha mãe. A família tem que ser os professores dos primeiros ensinamentos da conduta dos seus filhos. Porque se ele chega mal educado na escola, vê o que aconteceu antes de ontem em Brasília. Um grupo de jovens de 12, 13, 14, 15 anos depedraram por inteiro uma escola, munido de pau, pedra e etc. Então aqueles alunos não receberam em casa a educação que mereciam. Verdade. Considerações finais, doutor Emilson, por gentileza. Mais uma vez, eu quero agradecer a oportunidade de ter voltado aqui, rever o Nilson, é um prazer muito grande, o Osmir, o meu jovem e querido amigo Narciso Mendes, jovem Osmir Lima também. Eu pensei que ia tratar só tê-lo comandando o programa é muito, pra gente, é gratificante também. Obrigado. E dizer uma coisa, que eu não vejo outra saída a não ser a estruturação da família. E não vejo como você estruturar uma família que tem 5, 6 filhos, cada um de um pai diferente. Não tem como você dar educação para elas. Né? Então, nós temos que rever alguns valores e, fundamentalmente, um controle de natalidade seria fundamental para minorar o sofrimento da grande sociedade brasileira. Secretário Nilson Mourão, suas considerações. Quero parabenizar a emissora, parabenizar você, Arquibaldo, a direção do programa, de poder trazer para essa mesa sempre temas relativos a direitos humanos. Quando a gente debate pena de morte, violência, sistema carcerário, quando a gente debate progressão de pena, a gente está defendendo o direito essencial à vida das pessoas. As pessoas têm 2 direitos fundamentais aí. O direito à vida, de um lado, e de outro lado, a sociedade tem o direito à segurança. Esse debate é atual, né? Esse debate está na ordem do dia e nós procuramos dar a nossa contribuição aqui. Obrigado. Meus agradecimentos aos nossos debatedores Narciso Mendes e Osmir Lima, em especial aos nossos convidados, secretário Nilson Mourão, doutor Emilson Brasil, e a você que nos acompanha aqui todas as sextas-feiras a partir de 7 horas da noite ou nas reprises aos sábados a partir agora
de 8h30 da noite. A próxima semana estaremos de volta com mais um tema do Tribuna Livre. Até lá!